Meus amigos, como vão vocês? Tudo bem? Hoje o nosso assunto é um assunto muito polêmico, porém muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a tabela de honorários. A tabela de honorários, ela é um documento, oficial da OAB. Ela encontra previsão legal no artigo 111 do Regulamento Geral da OAB Nacional, do Conselho Federal da OAB, que diz que cada seccional irá publicar à sua conveniência a sua tabela de honorários. Essa tabela de honorários, ela é regulada pelo valor da URH, que é a Unidade de Referência de Honorários. E esse valor vai variar de seccional para seccional. Então hoje a gente vai falar sobre a tabela da OAB, das seccionais da OAB, na verdade são as tabelas, vamos falar sobre elas e você vai aproveitar muitas dicas para você melhorar a cobrança dos seus honorários, tá joia? Antes de começar, vou pedir aqui rapidinho só para você se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber as nossas novidades. Por favor, não se esqueça que isso é muito importante para a gente, dar essa força para o canal. Por favor, deem essa força para o canal, tá joia? Bom, vamos voltar lá. Então, pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Como vocês sabem, o nosso canal aqui, o Dicas para Advocacia, a gente tem falado bastante sobre questões vinculadas e de interesse dos advogados. E nos últimos blocos aqui, pelo menos, talvez nos últimos 7 vídeos, eu venho falando para vocês sobre a questão de cobrança. Então a gente já falou sobre cobrança nas ações penais, temos um vídeo muito legal sobre como você turbinar seus honorários em até mais 40%, fazendo um parcelamento para o cliente. E hoje a gente vai entrar nesse tema tabela. Por quê? Porque uma das grandes e maiores dificuldades do advogado, pessoal, é a precificação. Eu conheço advogados que estão exatamente no mesmo nível de clientela, no mesmo nível técnico, com escritórios ali análogos, semelhantes, nas mesmas zonas comerciais. Então, quer dizer, um não tem qualquer diferenciação para o outro. Entretanto, um está enriquecendo e o outro empobrecendo. Por quê? Diferença na forma de cobrança, precificação. Então, o que é a tabela de honorários? A tabela de honorários é um guia, é um ensinamento, é um manual para o advogado, para ele saber, para ele ter parâmetros melhores, para ele poder cobrar. E qual é a ideia geral que a gente vê na tabela de honorários? Algumas, às vezes, até assim, na minha concepção, óbvio, é uma opinião pessoal, algumas até impraticáveis, por exemplo, você às vezes cobrar pela leitura de um processo. Tem processo que é impossível cobrar a leitura, porque às vezes você vai advogar no êxito, se você tiver que cobrar para ler o processo, você não vai receber. Então, eu vou passar aqui a dar umas dicas para vocês das utilidades, das coisas positivas da tabela, tá joia? Então, esse conceito geral da tabela de honorários, eu vou dar para vocês, pela tabela da OAB do Distrito Federal, que é aqui onde está a sede do meu escritório. Mas todas as seccionais, voltando pelo regulamento, pelo artigo 111, tem que ter as suas tabelas. Isso estabelece algumas diferenças. Por exemplo, aqui na OAB, a gente tem o valor da URH estabelecido hoje para o mês que esse vídeo está sendo feito, que é fevereiro de 2021, o valor da nossa URH está ali por volta de R$ 258, acho que é 257, alguma coisa. Já em outras seccionais, por exemplo, o valor por exemplo, Mato Grosso, o valor da URH é por volta de R$ 900. Aí vocês vão me dizer, Antônio, mas por que a do Distrito Federal é tão desvalorizada em relação à outra? Não é isso, é só o parâmetro. Então, por exemplo, algo que aqui nos custe para ser feito um serviço que tenha o valor, por exemplo, de 40 URHs, que vai ser R$ 10.000, certamente lá no Mato Grosso não vai ser 40 URHs, que seriam aí um valor de muito, muito maior, Então, lá 10 URHs são quase R$ 10.000, R$ 9.000 e poucos reais. Então, a tabela ela serve para isso, ela serve para nos conduzir na forma de cobrança de honorários.
E aí, já finalizando esse vídeo, passar essa dica para vocês. Para você, então qual é o objetivo da tabela? O objetivo da tabela é que o advogado não possa cobrar valores abaixo do que lá estão estabelecidos, que estão estabelecidos de acordo com o comércio, com o mercado da área. Então, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade mais rica, vai ter alguns parâmetros. Outras cidades mais pobres, né, com pujança econômica melhor, vão ter outros parâmetros. Qual é o objetivo das tabelas? É ser um guia para que o advogado possa cobrar melhor seus honorários. Então, se você for no site da sua OAB, clica lá, tabela de honorários, a tabela virá. E nessa tabela você vai saber como você deve cobrar honorários para qualquer caso. A tabela, em tese, ela deve propor, ela traz a ideia para a gente poder abraçar, poder te dar a ideia de qualquer caso. Então ela traz regulamentação aqui do DF, pelo menos. Preço para você fazer audiência, preço para você fazer sustentação oral, preços em defesas penais, defesas cíveis, ações possessórias, despejo, locação, ações de família, ações previdenciárias, de toda a natureza ali. Ela faz um resumão e fala, essa advocacia vale X URHs. Porque quando ela coloca um RH, ela não tem que ficar sendo atualizada sempre, porque quem se atualiza é o RH. Então é uma dica muito legal para vocês, para sempre que quiserem cobrar honorários agora, chegou um caso novo, você quer cobrar, você está com alguma dúvida, ou até para evoluir, se você já sabe cobrar naquele caso, mas quer ter um parâmetro técnico melhor, vá lá no site da sua seccional, procure tabela de honorários e dê uma olhada o que ela prevê para aquele caso. Lembrando que há uma previsão no nosso código de ética que caso você não cobre o valor que está previsto na tabela de honorários, você estará cobrando valor aviltante para a nossa classe, e isso é considerado uma falta ética passível de pena de censura na forma do artigo 36 da Lei 8.906, que é o nosso Estatuto da Advocacia. Então fiquem atentos para esses toques, deem uma pesquisada na sua tabela que vocês vão gostar, ok? Se inscreva lá no canal, um abraço, vejo vocês depois. Beijo no coração.